Olá, gente bonita de Deus do distrito de Monte Castelo. Eu sou o pastor Ari Gama e estou feliz por estar com você nessa noite, nessa hora especial do nosso culto. Lembrando você que nós tivemos um problema técnico, o programa não saiu ao vivo, mas ele foi gravado e ele vai sair a partir de agora. Agora são exatamente 20 horas e 59 minutos, perto das 21 horas ou 9 horas da noite, e ele foi gravado e ele com certeza será veiculado no canal Ari Gama para você não perder esse programa. Nós tivemos um probleminha, como eu expliquei nos grupos lá da nossa igreja de Monte Castelo, de Bocaiúva do Sul, enfim, as igrejas dos grupos Bocaiúva do Sul. Espera um pouquinho, deixa eu só ver aqui para eu não cometer um erro. Exatamente, a igreja de Bocaiúva, a igreja de Barra Bonita, nos nossos grupos ali de Monte Castelo, como eu expliquei, tive um problema no upload. Você sabe, né, que quando você está em um lugar onde há uma concorrência muito grande de internet, você precisa de uma capacidade de pelo menos 50 megas para você fazer de upload, para você poder transmitir algo ao vivo. E eu fiz isso muito bem o ano passado, porque eu tinha essa garantia. Na verdade, eu tinha até 50 a mais, eu tinha 100 megas. A operadora que presta serviço para mim, claro, não vou falar o nome por questões, logicamente, para evitar qualquer retaliação, né, por parte da operadora, mas o fato é que a operadora me prometeu aí pelo menos 50 megas, que seria o suficiente. Só que hoje, na hora da transmissão, ao vivo, não foi possível. E aí eu fiquei numa situação muito constrangedora. Então, para não prejudicar o nosso andamento e para que o culto acontecesse, eu gravo e coloco à disposição no meu canal para que você possa assistir, para que você possa acompanhar essa série de sermões expositivos, sermões doutrinários, e vamos começar no Novo Testamento, no livro de Marcos, tá bom? Marcos 9, 26, 27, o cristianismo é impossível para os homens, tá bom? Então, eu vou colocar aqui já para você, já vai aparecer aí o meu nome. Quem ainda não aprendeu o meu nome aí em Monte Castelo, pastor Ari Gama, e lembrando que a partir do dia 12 de fevereiro agora, serei apresentado com minha família ali na igreja central, a igreja sede de Monte Castelo, e aí sigo com o meu itinerário aí atuando e atendendo as demais igrejas, tá bom? E esse itinerário vai chegar até você, ele será preparado e nesse final de semana já vai estar em suas mãos para que você que é líder da igreja possa acompanhar o que está acontecendo, tá bom? Eu quero colocar para você agora uma música muito especial, porque depois dessa música você vai ver o que acontece aqui no distrito de Monte Castelo. Essa música é a música tema dos Calebs 2022. Eu Vou é a música tema e ela vai aparecer aqui para você agora, e logo depois você vai ver o que acontece, o que os Calebs estão realizando no nosso distrito e o que eles fizeram esse fim de semana, algo muito especial, principalmente vindo aí da igreja de Monte Castelo. Preste atenção na música e, se você quiser, é a hora de louvar a Deus, é a hora de cantar. Serei aquele que ouve apenas por ouvir.
clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Caleb, eu sou o Caleb, eu vou levar o teu nome ao mundo inteiro. O teu amor não é segredo, é verdade. Esse amor maravilhoso que foi demonstrado por Jesus Cristo, por toda a humanidade na cruz, é o tema, logicamente, do cristianismo, e é também o que fala essa música. Não é segredo e não deve ser segredo. O evangelho não é algo que eu recebo e escondo no meu coração. Eu preciso compartilhar com o mundo inteiro, como diz a música. E é o que veremos agora. Você verá na próxima apresentação um rápido relatório do que os Calebs estão fazendo no distrito de Monte Castelo, especialmente aqui a igreja de Monte Castelo. Ontem o Gabriel Mateus, ele trouxe para nós bastante fotos e ele fez um relatório das ações que aconteceram nesse fim de semana por intermédio dos Calebs do distrito e também da igreja de Monte Castelo. Quero parabenizar todos os jovens, porque as ideias que foram executadas ali de atendimento à comunidade foram ideias criativas, maravilhosas, e vocês vão ver aqui, vocês vão ver o seu Dex, vocês vão ver o geladinho da oração, a água da graça, de graça, enfim, você verá agora o que é que essa turma, essa juventude maravilhosa do nosso distrito. Parabéns ao Gabriel Mateus, ao nosso distrital aí do Coordenação Jovem, ao Eric, e a todos os jovens que se envolvem, e a liderança também que tem apoiado, aos anciãos, aos líderes, aos diretores das igrejas, que tem apoiado essa juventude para que eles saiam e cumpram a sua missão como Caleb que eles são. Então vou colocar aqui para você, para que você possa então descobrir o que acontece no distrito de Monte Castelo. Está preparado? Então assiste aí.
você viu aí um rápido relatório do que aconteceu através dos Calebs aí, os Calebs do nossa igreja, do nosso distrito. Eu vou colocar porque passou bem rápido, né? Alguém disse assim, mas foi bem rápido, nem deu para eu entender ali o que estava acontecendo, o que estava fazendo, pastor. Então eu vou colocar mais uma vez esse relatório lindo. E já compartilhei nos grupos aí das igrejas. Você pode então espalhar, pode compartilhar. Já compartilhei também no grupo dos pastores aqui da Associação Central Paranaense para compartilharmos o que é bom, né? Então vamos espalhar a bendemia do amor do Evangelho de Cristo, porque esse momento de pandemia que ainda vivemos, infelizmente, tem trazido muita dor, muito sofrimento, e o Caleb vem nesse momento tão especial. Por isso que os Calebs aqui no distrito de Monte Castelo têm cumprido a sua parte, e olha só as ações que eles realizaram nesse fim de semana aqui na igreja, na comunidade de Colombo e também no distrito de Monte Castelo. Olha só, aí você vai ver muita coisa legal, né? Você vai saber agora o que acontece. Primeira grande iniciativa ali dos Calebs em ação foi oferecer para as pessoas que estavam ali no trânsito o geladinho de oração, né? Um geladinho, um refresco e um momento de oração. A feira de saúde, a culinária vegetariana, com os 8 remédios da saúde. A salvação pela graça, água da graça, né? Ele entregava água e falava que a água é de graça porque a salvação é de graça. Homenagem aos profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a árvore da esperança, livros Impacto Esperança em árvores, aí o seu Dex com folhetos com mensagens especiais do céu, o Impacto Esperança, livros entregues também de porta em porta e donativos que foram entregues. Infelizmente, na verdade, essas fotos não foram registradas justamente para que as pessoas não se sintam constrangidas, mas eles arrecadaram ali muitos alimentos e alguns alimentos continuarão sendo distribuídos nesses próximos dias para a comunidade ali próxima às nossas igrejas no distrito de Monte Castelo. Então, parabéns aos Calebs, parabéns a essa juventude valorosa, corajosa e determinada que levou aí, cumpriu, deixou sua marca, né? Deixou a sua marca, deixou ali a sua marca, falando que é um Caleb que não esconde o amor de Cristo e compartilha com todos os outros, tá bom? Vamos então mais uma vez recordar um pouco dessa música enquanto eu me preparo aqui para a mensagem da Palavra de Deus nessa noite. Você já está vendo aí na tela, Cristianismo, impossível para os homens. O texto básico é Marcos 10, de 26 a 27. E a gente vai então daqui a pouco diretamente para esse texto. Mas vamos recordar um pouquinho da nossa música especial do Caleb 2022. Serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. É isso mesmo, das águas eu renasci e um chamado recebi. Que letra bonita dessa melodia, que é a música tema para o nosso
Caleb 2022. É um tema jovem, na verdade, né? Mas que se aplica à missão dos Calebs em 2022. Eu recebi esse chamado para ir e pregar a palavra de Deus. E é o que eu tenho feito também através do canal Caminho de Emaús, e já estamos entrando no 3º ano do Caminho de Emaús. Para os irmãos aqui do distrito de Monte Castelo, é algo novo, né? E até assim um pouco bem diferente. Mas durante esse período de pandemia, no meu antigo distrito, um abraço aí para os irmãos lá de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, que também estão acompanhando aqui conosco. Muitos deles são membros do canal. Aproveita e faz aí a tua inscrição para participar do nosso canal Caminho de Emaús. Nós começamos a fazer essas transmissões lá no período em 2020, quando nós não podíamos sair em hipótese nenhuma para os cultos na igreja e nem mesmo de casa. E, claro, nós tivemos a oportunidade de celebrar uma série de evangelismo, pessoas foram batizadas ali, eu lembro da família do David e também da Alessandra, com o Eduardo também, que foram batizados ali na igreja de Américo Nogueira, e assim nós continuamos realizando os cultos e fizemos séries de sermões expositivos, primeiro no livro de Romanos, e seguimos o ano passado, o ano inteiro, foram 10 encontros que nós tivemos no Velho Testamento sobre doutrina da salvação no Velho Testamento. Começamos em Gênesis e fomos abrangendo alguns livros do Velho Testamento até o livro de Zacarias. A última mensagem foi justamente que o cristianismo é uma festa, é uma celebração. O cristianismo, a fé em Jesus, deve ser algo que causa alegria e regozijo na vida de quem recebe e quem crê e quem vive com Cristo. Foi o que falamos ali a partir do livro de Zacarias. Foi a última mensagem, o último livro, né? Não o último livro do Velho Testamento, mas o último livro do Velho Testamento dessa série foi baseado em Zacarias. E agora nós vamos iniciar uma nova série e começamos o primeiro livro que estudaremos, e o texto básico já está aparecendo ali, você pode ver na tela, Marcos 10, 26 e 27, esse é o texto que vamos ler, e o tema hoje é: Cristianismo é impossível para os homens. E aí é o que a gente vai ler. Por que eu estou fazendo uma afirmação alguns ficaram curiosos. Como assim o cristianismo é impossível para os homens? Eu sou cristão, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou um evangélico, eu sou um seguidor de Cristo, sou um católico. Como é que o cristianismo é impossível? Bom, foi o próprio Jesus que disse isso. Então vamos ler. Em Marcos capítulo 10, no verso 26 e 27, eu leio o texto básico para a nossa reflexão nessa noite. A partir do verso 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Olha só, o cristianismo é impossível para os homens. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido e minha querida que está aí, né? Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Aliás, preste bem atenção em cada palavra que eu vou mencionar a partir dessa mensagem bíblica. Eu sugiro que, inclusive, você leia o capítulo inteiro. E eu convido você para que, antes da gente continuar, feche os seus olhos para que possamos entender essa mensagem, essa palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, porque a impossibilidade dos homens é a oportunidade da possibilidade divina de transformação e vida nova. Ajuda-nos a entender essa declaração. Por que é impossível para o homem ser salvo, mas para Deus é possível? O que nós precisamos entender dentro desse contexto? E não apenas entender, porque entender é muito importante, mas qual é o meu papel, qual é a minha posição, qual é a minha responsabilidade diante dessa verdade bíblica acerca da doutrina da salvação em Cristo. É isso, Pai, que nós te pedimos. Pedimos também pelas pessoas enfermas, oramos por todos aqueles que nesse momento passam por doenças, por problemas de saúde, aqueles que estão até internados por causa do Covid, ou aqueles que estão tratando o Covid em casa, que eles sejam recuperados, sarados, para a honra e glória do Teu nome.
é o que pedimos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, Jesus aqui, ele está, e eu aconselho você ler não apenas o verso 26 e o verso 27, não leio porque não vai dar tempo, mas você deve ler o capítulo 10 inteiro do Evangelho de Marcos. O capítulo 9 também é muito bom, principalmente quando Jesus fala de como ser como nascer no reino de Deus. Você deve se tornar como uma criança. Em algum momento, claro, ele não vai falar aqui das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças elas aparecem com todos os detalhes lá em Mateus 5, a partir de Mateus 5, mas aqui ele fala de algum princípio das bem-aventuranças, então você pode ler Mateus, e aí você pode já contextualizar para que você entenda qual é a declaração, e uma declaração forte que Jesus faz nos versos 26 e 27 do que acabamos de ler aqui no livro de Marcos, no capítulo 10. Ora, os discípulos ficaram assustados, aí diz que eles ficaram espantados com a declaração de Jesus. Quer dizer que o homem é impossível ser salvo desse jeito? Da maneira como você está falando? É impossível, Senhor. Então quer dizer que eles entenderam que Jesus estava falando que ao homem é impossível ser salvo. Ao homem é impossível, o cristianismo é impossível no que diz respeito à salvação para todo o ser humano. Mas para Deus é possível. Isso quer dizer, e aí eu quero que você preste atenção, meu querido e minha querida, nessa noite, ou no momento em que você estiver ouvindo essa pregação. Há algo interessante aqui. A pregação do Evangelho de Cristo pela igreja pode ser a razão do seu sucesso ou do seu fracasso diante da humanidade. Sabia disso? Qual é o conteúdo da pregação que deve permear a igreja? Que o homem é corrompido, que o homem é mau, que não há um bem nenhum em mim, como ser humano, enquanto ser humano, que eu preciso de salvação, que eu sou totalmente depravado, essa é a palavra, e que eu só posso ser salvo pela intervenção direta de Deus. Não é a intervenção indireta de Deus, é a intervenção direta de Deus. Toda igreja que prega essa mensagem, ela será bem sucedida. Ou ela também poderá ser uma igreja mal sucedida, no que diz respeito a resultados, a números. Aliás, infelizmente, as igrejas que hoje, no mundo cristão, pregam que o homem é depravado, tem uma natureza pecaminosa e que precisa da intervenção direta de Deus para ser salvo, elas não são muito cheias. As pessoas não gostam, as pessoas se distanciam. Isso é uma tônica que a gente tem falado desde lá quando estávamos estudando a doutrina da salvação no Velho Testamento. Você deve ter ouvido eu repetir isso algumas vezes. Mas essa é uma verdade do cristianismo. A igreja, ela é bem sucedida, e a igreja apostólica pregou essa mensagem apontando para Jesus, que o ser humano era pecador e que Deus precisava atuar diretamente para a salvação, a intervenção direta de Deus, por meio do próprio Cristo, e que ele atuou. Mas nem sempre. Quem é que crê nisso? Já dizia o profeta Isaías, quem vai crer na nossa pregação, nessa pregação do servo sofredor? Quem são as pessoas que estão abertas ao coração, né? Quem vai crer nessa pregação? Quem vai se importar com isso? Veja, uma coisa nós temos em acordo entre os protestantes e também os católicos, né? Os cristãos da linha protestante e da linha católica também. Nós podemos concordar nisso, que o homem ele é impotente para salvar a si mesmo e que ele precisa de Deus. Ele não pode construir a sua própria salvação. Ele só pode fazer isso com a ajuda de Deus. E essa é a mensagem que a igreja cristã tem pregado durante milênios, desde Cristo. E claro, no Velho Testamento essa mensagem já era pregada, mas não de uma forma tão clara, tão específica. Mas ali nós vemos também o conteúdo da mensagem, que a Bíblia tem uma mensagem única. O ser humano é depravado totalmente e ele precisa da intervenção de Deus.
Aí você vai falar, bom, mas existem diferenças. Às vezes os católicos vão acreditar na salvação tanto quanto meritória ou na intercessão dos santos. Olha, eu quero que você não fique preocupado com isso, porque na verdade o que a Bíblia mostra é um problema, e um problema único, e que, em certo sentido, as religiões terminam entrando em acordo. Só Deus pode tirar o homem do lamaçal do pecado em que ele se envolveu. Existem as diferenças, mas eu quero que nessa noite você não fique preocupado. Já pensou se hoje à noite a tua casa pega fogo? Que isso não aconteça, né? Mas vamos supor que a minha casa pegue fogo. E aí eu chego e ela está pegando fogo, e agora eu começo a falar assim, bom, deixa eu salvar o que está no quarto, ou deixa eu salvar pelo menos a sala, porque a sala é importante, né? Ali onde a gente congrega, onde a gente faz o culto da família. Não. O problema é o fogo. Eu tenho que preocupar em chamar o corpo de bombeiro para apagar o fogo. Se eu ficar preocupado em salvar algo especial, um tesouro, ou alguma coisa de dentro de casa específico, e o resto? Então, o problema do ser humano, e a gente não deve ficar com essa preocupação agora, nesse momento. Qual é o problema do ser humano? É para isso que eu quero chamar você nessa noite. A sua atenção, eu queria que você se preocupasse com isso. Há um ser humano depravado totalmente e ele precisa da intervenção divina, direta de Deus. É isso que está falando aqui Marcos 10, 26 e 27. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Mas o que a gente tem visto por aí hoje? Muitas vezes também. Aí vamos para um outro lado da moeda. O lado B da moeda. O outro lado. Muitas vezes tem sido pregado um tipo de evangelho de que nós estamos conquistando coisas como seres humanos. Nós estamos uma certa evolução. Claro, nós não acreditamos, e a maioria dos evangélicos, dos protestantes, pouquíssimos, mas talvez aqueles mais da linha da teologia liberal, que são mais liberais na teologia, tá? Ou seja, que não creem que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Muitos creem na evolução, né, das espécies, mas existe uma certa evolução dentro do meio cristão, seja ele católico ou evangélico. Hoje você pode olhar e ver que isso é uma vergonha para nós como evangélicos, como cristãos, porque diz assim, não, nós temos alguns avanços, dá uma olhada aí. A humanidade avançou em algumas coisas. E, em certo sentido, a evolução também chegou na salvação. Olha para nós, olha o nosso progresso, olha o que nós já fizemos. Nós estamos nos salvando. A humanidade tem jeito, sim. Dá para a gente resolver o nosso problema. E, infelizmente, existem algumas religiões que pregam o seguinte evangelho. Basta você não fazer mal ao seu próximo, ser uma pessoa boa, e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Tá tudo bem. Basta você se tornar alguém bom, não fazer mal, praticar a religião, e já está resolvido. Porque vai chegar um momento em que nós vamos nos aperfeiçoar. Chegará um momento em que nós vamos nos aperfeiçoar. Então, nada desse negócio de ficar preocupado. E tem esse tipo de pregação aí. Só que Marcos 10, 26 e 27 desmonta esse tipo de pregação, por mais sincera que ela seja feita, e desmonta os nossos argumentos. Porque diz que é impossível para o ser humano se salvar. Não há possibilidade do ser humano se salvar. Portanto, aquele que crê que a religião ela vai chegar num momento de evolução, a ponto de o homem, através das coisas que realiza aqui, o progresso, o avanço, de fato nós temos avançado em muitas
tecnologias. Mas olha o que já... Em meio a todo esse avanço tecnológico, as doenças não param de se desenvolver. A nossa moralidade está cada vez pior. As pessoas são cada vez más, cruéis. Antigamente seria impossível acontecer o que a Bíblia previu lá no Velho Testamento. Há um texto quando diz que uma mãe poderia esquecer do seu filho que amamenta, que deu à luz. Pode, então, Deus esquecer? Mesmo que uma mãe esqueça, Deus não vai esquecer. E olha, hoje tem sido, claro, em outras épocas da humanidade, muitas mães abandonaram seus filhos. Mas hoje tem sido mais frequente e mais comum esse tipo de comportamento no meio da humanidade. Então, como é que nós podemos usar esse argumento e falar que de nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria religião evolucionista da salvação, vamos alcançar? E aí, o contexto de Marcos 10, 26 e 27 vai nos desmontar. Vai nos desmontar. Porque essa argumentação que diz, olha, Deus fracassou e o homem está sendo bem sucedido, também já foi desmascarado. E Jesus já está nos advertindo aqui em Marcos 10, 26 e 27. Ele já está dizendo, não há como ser salvo. Essa ideia da melhora humana, ela está cada vez mais forte no mundo. Mas ela é desmontada pelo Evangelho de Cristo aqui em Marcos 10, 26 e 27. Eu vou ler de novo. Então, eles perguntaram, os discípulos, no verso 26, né? Maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível. Não há possibilidade. Para os homens é impossível. É impossível. Não pode haver igreja evolucionista da salvação. A igreja não pode ser evolucionista no que diz respeito à formação das espécies, o surgimento do ser humano, e muito menos evolucionista da salvação. Essa crença de que nós vamos alcançar um patamar, um nível sofisticado de ser humano, de homem e de mulher religioso, em que não seremos mais pecaminosos ou pecadores. Porque Jesus acabou de declarar isso. Isso é impossível aos homens. E ele vai declarar, e o primeiro argumento que ele usa, eu já mencionei aqui no início das nossas considerações, está lá em Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. Muitos olham para a bem-aventurança e diz assim, um modelo excepcional. Basta a gente seguir aquilo ali, que está tudo ok. Aquele é o ideal do reino de Deus. E é verdade, aquele é o ideal do reino de Deus. Mas olha o nível que Jesus coloca. Mansos, pacificadores, não adúlteros, nem só em atos, mas no pensamento, não assassinos, não só em atos, mas no pensamento. Que nível de evolução religiosa seja possível para um ser humano chegar? Não. Aí nós vamos entrar em uma religião dos méritos, uma religião mecânica. E ele está dizendo, quando ele declara a natureza do reino de Deus nas bem-aventuranças, ele está falando já lá em Mateus o que ele repete aqui em Marcos 10, 26, 27, quando ele diz, é impossível. O Sermão do Monte está dizendo que é impossível o homem se salvar. A igreja diz assim, não, hoje você deve evitar o pecado, faz o bem para o outro, que está tudo legal. Mas as bem-aventuranças de Jesus diz, não, isso é impossível, não é possível. Você quer ver outro exemplo que Jesus dá, onde ele diz
que é impossível você, logicamente, ser salvo, se salvar? Se você olhar aí o capítulo 9, no capítulo 9, não, no capítulo 10 mesmo, antes do verso 26 e 27, nós vamos encontrar o jovem rico. Você pode ler dos versos 17 até o 22, não vou lê-lo, não vai dar tempo, mas você conhece esse texto. E o que apresenta ali o capítulo, versos 17 a 22? O jovem rico, que chega diante de Jesus, veja que o contexto é esse. Será que se eu for um bom homem, será que se eu for um homem religioso, eu alcanço a salvação? Essa é a grande questão aqui do jovem rico no diálogo com Jesus, com o próprio Cristo. E ele chega e diz para o próprio Jesus, ele diz assim: eu já fiz tudo isso, os mandamentos eu tenho guardado desde a minha mais tenra idade. Eu sou um especialista, um doutor da lei, e eu guardo ao extremo. É o que ele está falando para Jesus. E o que Jesus responde para ele? Não é suficiente. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, porque não é suficiente. Em outras palavras, trazendo para a nossa realidade aqui e harmonizando o contexto aqui do verso 17 até o 22, eu sugiro que você leia com o verso 26 e 27 do mesmo capítulo, quando ele fala é impossível ao homem a salvação, ele está dizendo que o melhor exemplo nosso, porque o jovem rico é o melhor exemplo de humanidade, de gente que guarda os mandamentos, mas mesmo o melhor de nós não pode ser salvo. Nem se ele chegar e falar com os mandamentos, eu tiro de letra. Ele diz não. Não é possível. Se você ler também o capítulo 9, e especialmente os versos 33 até o 37, você pode marcar, vou repetir aqui, 33 até o 37 do capítulo 9, Jesus ele vai usar o exemplo de uma criança. Quando os discípulos, os apóstolos ali, perguntam para Jesus quem era o maior no reino dos céus, ou como deveria ser aquele que é maior no reino dos céus. Evidentemente, para ser maior no reino dos céus, você deve ser salvo, né? E eles também são surpreendidos quando Jesus, então, agora fala: para você ser maior, você precisa ser como uma criança, ou seja, é impossível ser maior, ou seja, é impossível entrar no céu, é impossível ser salvo sem ser como uma criança. E o que é uma criança? É como um papel em branco. E Jesus, o texto diz que Jesus tomou uma criança nos braços. Eu suponho que por ser uma criança, ele colocou nos braços, era um bebê. A mente do bebê, claro, seus neurônios ainda em formação, as redes neurais, né, os neurônios, é como uma folha em branco. Os seus pais iriam construir. E Jesus então faz essa comparação e ele diz assim: sejam como uma folha em branco, ou seja, como uma criança. Permitam que Deus formem o caráter de vocês. E essa é a explicação do verso 27 do capítulo 10, porque ele diz assim: para você é impossível ser salvo, não há como você ser salvo, você é depravado totalmente, é impossível, mas para Deus tudo é possível, inclusive salvar você, inclusive salvar você. Se você não for como uma criança, se você não entender que para viver os princípios do reino de Deus que ele exemplificou nas bem-aventuranças, se você não entender que mesmo sendo um jovem rico não é suficiente, a melhor pessoa entre nós, o homem mais perfeito, se é que podemos falar assim, entre a humanidade, o jovem mais
próximo dessa salvação, segundo ele mesmo, se você não tomar consciência disso, jamais você vai ver o reino dos céus, jamais você vai entrar no reino de Deus. E aí, querido, eu quero encerrar essas palavras dizendo o seguinte para você. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui nessa noite? E através de Marcos 10, 26 e 27, esse primeiro sermão, por que o cristianismo é impossível aos homens? Porque o cristianismo só é possível para Deus. O impossível dos homens é a possibilidade de Deus. E sabe, a essência desse ensinamento é que Deus, através de Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, está dizendo para mim e para você: filho, eu não quero que você faça o impossível. Eu quero que você permita que eu realize o impossível para você e em você. Você entendeu a mensagem de Jesus? Olha mais uma vez quando ele diz assim, capítulo 10, verso 27, ele diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. A salvação, o cristianismo é impossível. Não há como viver o cristianismo, humanamente falando. É impossível. Por isso que essa pregação da igreja, de ensinar que o homem é totalmente depravado e que ele precisa da intervenção divina, pode ser um fracasso dela, porque muitas pessoas dizem assim: isso aí não. Imagina que eu vou reconhecer, vou me entregar para Deus. De jeito nenhum. Eu não quero isso para mim. E aí, meu querido, olha só. Ele então continua e diz: mas para Deus tudo é possível. E é isso que importa. A casa da tua existência está pegando fogo? Não fica preocupado em um aspecto. Chama aquele que pode apagar o fogo que queima e que nos leva para a perdição eterna, chamado Jesus Cristo. Ele não quer que você realize o impossível, e o impossível é se salvar pelos seus próprios esforços, mas ele quer que você permita que ele realize o impossível por você e em você. E entenda, isso não quer dizer que você vai deixar de ser religioso, um homem de fé. Porque Jesus, quando ele fala para o jovem rico que seria impossível dele ser salvo daquela maneira, ele diz: não, vai e vende tudo, porque na verdade você não está guardando os mandamentos de Deus. Você não permitiu que Deus tirasse de você a cobiça, porque o 10º mandamento diz: não cobiçarás. E você não quis dar os teus bens para os pobres, porque você é cobiçoso, você é avarento. Ser avarento é ser cobiçoso. Em certo sentido, aquele homem não guardava nenhum dos mandamentos. O próprio irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, diz que aquele que guarda 10, mas tropeça em um, é culpado de todos. E esse era o problema. Por isso que o melhor entre nós é impossível ser salvo. E nessa noite eu convido você a entregar o seu coração a Cristo e a viver uma religião verdadeira, em que reconheça a sua depravação total e que aceite a intervenção direta de Deus. E qual é a intervenção direta de Deus? É permitir que ele realize o impossível em sua vida e por você, transformando você em uma nova criatura, transformando em você nesse bebezinho, como uma folha em branco, construindo em você um novo pensamento, uma nova vida, implantando em você os ideais do reino de Deus nas bem-aventuranças. E esse é um processo, e aí é diferente de uma evolução humana, em que eu, através de condicionamentos, vou construindo condicionamentos comportamentais. É um processo que vem do alto, operado pelo Espírito Santo, porque é esse mesmo Jesus que diz que é possível para Deus, lá mais adiante ele vai dizer: eu vou, mas vou enviar outro Consolador, eu mesmo, mas outro que vai ensinar a vocês a justiça, o juízo, a verdade, a justiça e o juízo, ou seja, vou implantar em vocês a impossibilidade de Deus por intermédio do Espírito Santo em sua vida. Você quer viver isso em seu coração? Você quer tornar-se como essa criança e ser colocado hoje nos braços de Jesus? Você quer?
Então, se você quiser, feche os seus olhos aí onde você estiver e você vai fazer